eu tenho que aceitar, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CoachCast. E, como é de praxe, eu deixo que o meu convidado se apresente. Mas eu só vou falar um pouquinho, assim, como eu conheci ele, deve ter uns 2 anos, foi na pandemia que trouxe também coisas boas para a gente. Mas o Anderson do Prado, Pinduca, como ele, gentilmente eu gosto de tratá-lo, né? Porque é um amigo querido, conheci através de um outro amigo nosso, que vou citar aqui, que é o Eurico Palazzo. E o Anderson, né, o Pinduca aqui, para os íntimos, ele é uma pessoa muito especial, um cara que eu tenho um grande apreço, e por isso ele está aqui hoje também no CoachCast, depois da gente se enrolar muito, né? Então, Anderson do Prado, meu querido Pinduca, por favor, apresente-se para os nossos ouvintes aqui do CoachCast. Sérgio, que prazer enorme, cara. Quanta alegria estar podendo compartilhar com você esse momento aqui. Muito bem lembrado aí do nosso amigo em comum, do Eurico. Um forte abraço para ele. Acabou de publicar um livro, que ele tenha muito sucesso e felicidade com o livro dele. E eu, cara, na vida eu costumo dizer que a gente vai sendo apresentado por alguns irmãos de caminhada, aqueles que a gente ama como irmãos e que servem para passar conosco daquele momento até o final de vida, ou por um momento às vezes mais estreito, às vezes algumas horas. E com você, acho que não foram só algumas horas, é um irmão de caminhada que nós certamente seguiremos juntos uma boa parte da nossa vida e, se possível, toda ela, cara. Um prazer, obrigado pelo convite para trocar essa ideia, bater um papo hoje. Não, e a sua história, com certeza, ela vai inspirar muita gente aqui, e faço minhas as suas palavras, essa questão da nossa caminhada, essa nossa jornada, porque desde que a gente se conheceu, a gente não parou mais de falar, pode parar 10 dias, 15, daqui a pouco manda uma mensagem para saber como é que o outro tá, troca uma ideia. Você me ajudou algumas vezes aqui em umas coisas, que foi super legal, então, poxa, conta pra gente agora quem é o Pinduca, quem é o Anderson do Prado, quem é essa pessoa aí, o que que faz da vida? Você sabe que quando a gente fala em contar para alguém quem somos nós, é um exercício difícil, porque agora nós não somos quem nós éramos hoje pela manhã, né? A todo momento a gente vive uma transformação. Então eu vou falar um pouquinho do Anderson, do Pinduca, desse momento, porque certamente, cara, depois dessa conversa, quem está conosco aqui, né, no podcast, também não será a mesma pessoa. Vai sair levando um pouco de nós, e nós aqui, cada um, levando um pouquinho um do outro. Então, cara, hoje o Pinduca, Sérgio, ele é um psicanalista, né, que venho aí há 5 anos entregando um volume de tempo, de dedicação, de estudos e de atendimento terapêutico. Então, um crescimento muito bacana nessa área, uma experiência que, para mim, hoje tornou-se um propósito de vida. E por que um propósito, Sérgio? Porque o propósito a gente não escolhe, cara. Ele chega e a gente sente no coração, né? Para quem acredita na alma, no espírito, na energia, a gente sente algo que a gente não controla. Você não enxerga a dificuldade quando você está fazendo aquilo que você ama. E que bom a gente ter consciência, até para não deixar escapar as coisas do dia a dia, por consequência de viver esse amor, esse propósito. Mas é uma continuidade, Sérgio, do que eu fazia antes. Eu entendo que eu sempre trabalhei preocupado em cuidar do outro, em cuidar das pessoas. A minha porta de entrada para cuidar das pessoas foi o esporte. Então, eu me formei há mais de 25 anos, né, em educação física, trabalhava como personal trainer, sempre com esse cuidado da humanização, de respeitar os limites das pessoas, em buscar o que eu chamo de uma porta de entrada para que as pessoas façam uma movimentação corporal sem preocupação com os rótulos das modalidades esportivas que estão na moda. Então, não é o crossfit, não é a musculação, não é a corrida, não é a bike. O importante, essa porta de entrada, é se movimentar naquilo que você hoje consegue, que você gosta, que você suporta, que você tolera. Então, nessa jornada, eu conheci há 5 anos atrás um cara que eu sou muito grato, foi a psicanálise chegou até mim, né, enviada por esse cara que se chama Eduardo Casarotto, e nós passamos um dia juntos num evento de marketing digital, um setor que eu gosto, né, tecnologia, marketing digital, e eu acabei conhecendo o Eduardo, ele me apresentou
a psicanálise me convidando para um curso de formação em psicanálise. Um ano antes dessa pandemia, né, nós estávamos já estudando. Então, isso tudo veio para mim num momento muito oportuno. E quando eu consegui melhorar as minhas dúvidas, antes eu dizia que eu tinha conseguido uma resposta, mas não. Quando eu consegui melhorar as minhas dúvidas através da psicanálise, eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero levar para as pessoas. Então, a minha incomodação era, se eu saio da minha casa agora e eu encontro com qualquer pessoa na rua e pergunto para essa pessoa se fazer esporte faz bem, eu não tenho dúvida. Todas as pessoas me dirão que o esporte faz bem para alguma coisa. Do mais simples ao mais acadêmico, vai me dizer isso. E aí eu falava, peraí, se todo mundo sabe dos benefícios que a ciência do esporte traz, que está ligado às questões fisiológicas, biológicas, gerais, por que que a pessoa não sai do sofá? Por que que eu sei que isso é bom e eu não faço? A ciência do esporte não explica isso. E a psicanálise, ela dá uma direção para nós entendermos que muitas vezes o nosso bloqueio está ligado ao nosso psíquico, aos traumas que nós carregamos, que está no inconsciente, uma parte que a gente não acessa com facilidade, não acessa sem uma análise, e a pessoa começa a se auto-sabotar. Então, ela nega o movimento corporal, sem saber por quê, ou, em alguns casos, olha que interessante, ela faz o esporte em excesso, vivendo de lesões, vivendo de problemas de saúde com corrida exagerada, pedal exagerado, com excesso de exercício, que também não é saúde. Então, essa junção do esporte e da psicanálise, para mim, fez muito sentido. E quando eu percebi que eu comecei a melhorar a minha vida e, por consequência, a vida dos meus alunos de personal, eu falei, é isso. E hoje, interessante, hoje eu não consigo mais ser um personal. Como que eu não consigo ser um personal? Porque entre a terapia, o tratamento analítico e o movimento corporal, existe uma pessoa que é única, que é o Pinduca. Então não dá para falar assim, Sérgio, vamos correr, agora eu sou personal. Agora senta no divã, deita no divã, porque agora eu sou analista. Não dá. Então hoje o Pinduca é uma pessoa que atende o ser humano, cuidando da saúde física e mental, de forma personalizada ou em grupos de pessoas, às vezes através de um plano corporativo, às vezes através de uma palestra, às vezes através do divã e às vezes através do que eu chamei de clínica pública de psicanálise. Você, para quem está mais perto, eu estou aqui em Mogi das Cruzes, né, pertinho de São Paulo, para quem está perto, às vezes a gente combina fazer análise durante o movimento corporal, durante uma caminhada, durante uma pedalada, e isso eu chamei de clínica pública de psicanálise. Mas 90% do que eu faço hoje é o atendimento online, que aí a pandemia, salvo todas as dores, as perdas que nós tivemos, os prejuízos, ela trouxe uma aceleração no nosso costume, no nosso hábito em ter possibilidade de viver essa relação tecnológica online. Então, hoje, 90% dos atendimentos são feitos de forma online. E aí, a porta de entrada é a análise, é a terapia, e eu aproveito para trazer essa pessoa para a movimentação corporal. O que que eu tenho para isso? Um programa desenvolvido chamado Preparação de Corpo Inteiro, que são as orientações básicas para a pessoa se movimentar na casa dela, numa academia, num clube, onde ela achar melhor. Então, eu acho que eu estendi um pouco, mas só para dar para o nosso público aqui uma ideia de onde saiu isso, né, de psicanálise e esporte. Hoje, por exemplo, Sérgio, um número interessante. Eu estou há 96 semanas fazendo uma live no canal do YouTube, Anderson do Prado Pinduca, sobre psicanálise e esporte. Então, eu preparo um conteúdo e distribuo isso gratuitamente, porque eu tenho a certeza que isso vai chegar e vai ajudar alguém em algum lugar nos 4 cantos do Brasil e do mundo. Então, assim, são algumas ações, Sérgio.
Olha, que legal, hein? Uma carreira disruptiva, na verdade, né? Que você, na verdade, você rompeu com um status quo da sua carreira, foi para outro e que conecta muito, né? Corpo, nós somos um corpo, né? Um corpo com mente. Então, nós não somos só o corpo e não somos só a mente, né? Não adianta cuidar só de um e não cuidar do outro. Nós somos uma pessoa, o ser humano. Olha que legal isso aí. E como você acha que isso pode ajudar os profissionais nas suas carreiras? O que você acha que o teu trabalho, por exemplo, pode ajudar? Cara, eu vou dar a carreira em dois âmbitos aqui. Primeiro, a carreira de outras pessoas que não estão ligadas ao esporte ou à saúde mental, tudo bem? Por quê? Quando eu hoje vou para uma palestra, numa empresa, fazer um bate-papo, levar esse conteúdo para o meio corporativo, eu percebo o seguinte: falta um equilíbrio para as pessoas entre essa relação de saúde mental e saúde corporal. Até porque, Sérgio, quando a gente fala, a gente vai lá, quebrou a perna, trincou um osso, você adora falar que você fez uma cirurgia, que você está tomando medicamento, que foi um estresse, mas você está bem. Você gosta de falar isso, é cultural. Agora, se você começa uma análise comigo, você não vai contar para ninguém, porque terapia é coisa de louco. A gente ainda traz resquício de quem cuida da saúde mental é doidão. E eu digo para você, quem é que não é doidão? Agora, tá cheio de doidão, como nós todos somos, que não precisa de remédio. Esse rótulo do remédio, a empresa farmacêutica, muitas vezes, ela traz um aporte, um discurso de um rótulo, porque você, dentro de um rótulo, você pode sim, ou tem a necessidade sim, de tomar um medicamento. E eu digo para você que de louco todo mundo tem um pouco, mas nem sempre a gente precisa do medicamento. Você precisa ter uma saúde mental melhor. E aí, quando essa abordagem é para esse outro profissional, ele acaba entendendo que em atitudes simples da vida, ele consegue mudar os seus hábitos. Né? Nós estávamos falando aqui sobre Luc Ferry, né? Um professor, foi ministro da Educação na França, e a semana passada, 2, 3 semanas atrás, nós tivemos uma aula. E o Luc Ferry traz um livro muito bacana, que ele aborda a relação da felicidade plena. Então, quando nós colocamos dentro de uma receita os 7 hábitos, as 5 formas, a gente está partindo de um princípio que aquilo serve para todos e nós estamos deixando de lado a singularidade das pessoas. E mais do que isso, o sofrimento na vida é inevitável. As minhas filhas sabem que hoje ela vai estudar e às vezes não vai tirar a nota alcançada, às vezes vai querer algo que eu não posso dar. Um dia talvez surja na vida dessas meninas um companheiro, uma companheira que não vai corresponder ao amor que ela gostaria. Então, na escola, vai estudar, estudar, estudar e a professora não vai gostar do trabalho, da avaliação feita. Então, o sofrimento, ele existe. Então, hoje, nessa fala psicanalítica do século XXI, Luc Ferry traz o seguinte: nós precisamos aprender a conviver com o sofrimento. Precisamos aprender a sair desse lugar, porque é inevitável. Quando a gente traz os livros de autoajuda, né, e aí vamos continuar no nosso foco dos outros profissionais, a gente lê muita coisa porque a mídia vende. Cara, esse livro de autoajuda serve para quem escreveu o livro. Não vai servir, o meu sapato não serve para você, cara. Vai apertar ou vai ficar largo demais. Então, a ideia é que a gente tenha possibilidade de enfrentar esse sofrimento. E uma das coisas, são 7 itens, mas eu vou falar um só para a gente não estender tanto, que me chamou muita atenção no discurso do Luc Ferry, que é sobre a admiração. Ele diz que admirar é algo que nos ajuda a enfrentar esse momento, essa vida que nós estamos aqui, né, compartilhando. E ele diz o seguinte: olha que interessante, cara. Eu admiro aquele que transpassa por mim, aquele que é muito mais do que eu. Eu não tenho a inveja. A admiração, ela deixa de lado esse sentimento de inveja, de querer que o cara se dê mal. A admiração, cara, é algo que, assim, eu não vou chegar lá nunca, mas isso é tão perfeito que eu admiro. É uma entrega ao outro, é uma doação ao outro.
Então, quando a gente começa a perceber que no esporte tem muito isso, né? Na música, você admira tanto o gesto daquele atleta, você fala, cara, eu queria estar lá, chutando aquela bola, arremessando aquela bola na cesta, mas eu não cheguei nesse nível, mas eu admiro tanto, é tão belo, que aquilo tem uma doação de amor que sai aqui de dentro para aquela pessoa, por questões só do admirar. Então, admirar é um exercício para a gente enfrentar esse dia a dia, sem querer que o outro se destrua ou se acabe. Então, uma das coisas que tem nesse livro. Isso tem ajudado lá. Por que eu dividi em duas partes os públicos? Porque eu acabei desenvolvendo, Sérgio, um curso para profissionais da área do esporte e profissionais da área da saúde mental, que se chama Performance, Psicanálise e Esporte na Busca da Saúde Física e Mental. Esse público, certamente, eu acredito muito que vai ser uma extensão disso que eu estou falando. Por quê? Principalmente na psicologia esportiva, né? A psicologia que encampou o esporte, ela traz muito aquele negócio de vamos, você consegue, para frente, vai, você está na beira do abismo, parceiro, mais um passo. Mais um passo na beira do abismo, você vai morrer. Então, o que a psicanálise diz hoje com relação a essa abordagem no esporte? Onde você está? Qual é a relação sua com esse mundo todo? E quando você percebe que está na frente do abismo, a mesma psicanálise vai te implicar e vai fazer a seguinte pergunta: você quer ir para onde? Você quer ir para frente? Você quer recuar? Você quer ir para a lateral? Você quer permanecer aí? Se você der mais um passo adiante, você está preparado? Você tem um paraquedas? Você tem uma rede? Ou você está disposto a morrer? Pode escolher, a escolha é sua. E aí, Jorge Forbes, que deu continuidade aos estudos lacanianos, que ele foi aluno do Lacan, que hoje é o meu professor lá na FAAP, ele diz o seguinte, cara, ele tem um projeto chamado Terra 2, ele coloca Terra 1, que é o que nós vivíamos, as relações verticais, e Terra 2, a relação horizontal. E ele traz essa abordagem de Terra 2 dizendo o seguinte: nós precisamos aprender a fazer as nossas escolhas e assumir as nossas responsabilidades pelas escolhas feitas. Isso, para o Lacan, é a segunda clínica de Lacan, né? É uma continuidade à segunda clínica lacaniana, que é a clínica do real. Diferente da primeira clínica, que é a clínica do simbólico, que é a clínica freudiana, que vai buscar lá atrás quais foram os pontos de fixação, os traumas que desencadeiam em sintomas no nosso dia a dia. Muito bom. Excelente. Eu fiz algumas anotações aqui para fazer mais provocações para você, né? Interessante, né? Você falando da sua carreira aí, né? Como você transformou, você conseguiu unir dois pontos, dois pilares fundamentais para a gente ter sucesso. Então, fala para a gente assim, como que o profissional, independente do nível que ele está na vida dele, pode se beneficiar do teu trabalho aí, do performance, digamos assim, para ele performar na carreira dele. Sabe, Sérgio, que eu tenho uma experiência, nós estamos na 4ª turma, e o primeiro dia de aula ele é interessante porque as pessoas falam assim, eu vim aqui para entender o meu aluno. Os que trabalham com saúde mental vêm assim para falar, olha, eu vim aqui para entender um pouco melhor o exercício para o meu paciente. Ao final da jornada, a principal transformação é, cara, eu vim aqui para aprender para o outro e eu aprendi que eu preciso começar a mudar, que eu preciso entender esse contexto entre o corpo e a mente, o espírito, entre essa relação da psicanálise e do esporte, porque agora eu consigo atender melhor, entender melhor o meu cliente, o meu paciente. Então, é aluno, é professor, né, de academia, é personal trainer, que o cara fala assim, meu, eu achei que era para mim essa parada aqui, mas agora, aliás, eu achei que era para o outro essa parada, mas eu vi que começou em mim. A transformação começou aqui. E eu consigo hoje resgatar quem está no sofá, manter o meu aluno comigo, buscar mais alunos no mercado, entender que tem momentos que eu vou falar assim, cara,
Se você quer só caminhar hoje, é isso que nós faremos. E não é puxar ferro, fazer os movimentos mais complexos para aquela pessoa naquele momento. E o profissional da saúde mental, ele fala assim, nossa, eu falava disso, mas eu nunca me atentei que eu só preciso cuidar de mim movimentando o meu corpo. Eu não preciso pagar 12 meses de academia e não aparecer nenhum dia, perder o meu cartão de crédito, o meu cheque, numa ilusão que pagando eu faço. O que eu preciso é fazer. Então, a maior transformação, Sérgio, eu acredito que nessa experiência que eu vivi da 4ª turma, né, estou vivendo agora, é exatamente isso. A pessoa entender que quando ela começa a entender melhor os seus mecanismos, ela cuida melhor do outro. E cuidar melhor do outro nessa área é ter mais cliente, é poder valorizar o seu trabalho, cobrar mais por isso, ser melhor aceito no mercado que você transita, permeia. Enfim, cara, essa é a maior transformação do curso Performance. Ah, que legal. Então, que continue ajudando muitos profissionais nas suas carreiras, né? E que tanto nessa questão sua de ter essa pegada do físico primeiro e depois ir cuidando do emocional mesmo, da saúde mental, né? Que você tenha muito sucesso nisso aí, porque sem dúvida alguma nós precisamos disso mais do que nunca, né? A pandemia nos mostrou o outro lado da moeda e esse lado foi o lado da solidão, né? Que a gente ficou em casa, então a falta de contato, afinal de contas, somos seres sociais, né? Nós precisamos viver em sociedade. E isso a gente tem aí como também aí atendendo como coach, eu entendo muito isso, que se perder um pouco aquela conexão de até você mostrar o teu trabalho, mostrar o teu potencial, porque fica tudo muito no mecânico, né? Fica tudo muito no tipo, vamos marcar uma hora. Quando você está num ambiente corporativo, você vai ao café, encontrou o colega, trocou uma ideia. Isso é socializar, isso é desopilar. E hoje não tem isso. Você tem que marcar uma hora para fazer uma chamada via Zoom, via Skype, via WhatsApp, para tomar o café com a pessoa. E aí já fica tudo muito complexo. Então, aí vem isso, a gente não acaba não cuidando nem de uma coisa nem de outra, né? Tanto que o alto índice aí de pessoas que procuram hoje ajuda, e isso é muito bom, né? E cada vez mais, que procurem sempre, né? Tanto ajuda mental quanto física. Sabe que o procurar ajuda é muito difícil, né? Quando a gente olha com o prisma, né, da psicanálise, ou pelo prisma da psicanálise, você percebe que nós temos uma condição, né, de busca de aprovação, que às vezes quando a gente fala buscar ajuda, já afasta a maioria das pessoas. Porque a gente não precisa de ajuda, né, Sérgio? Quem é que precisa de ajuda? Pô, tô aqui todo fortão, tô enfrentando meu dia a dia, eu todo dia tô derrotando, matando vários leões. A gente foi educado para matar leão, cara. E isso faz com que as pessoas sofram sozinhas. Faz com que as pessoas não consigam compartilhar, né? A psicanálise nasce na, na fala, no discurso, a cura pela fala. Então, nós somos linguageiro, né? Nós falamos, nós nos comunicamos. Sérgio, o que nos diferencia dos animais, cara? Nós somos seres incompletos. Então, uma vaca não tem ansiedade. Uma vaca, ela não tem a necessidade de ter o outro para que ela exista. Ela já nasce pronta. A existência antecede a essência da vaca. Ela já existe lá, né? Aliás, desculpa, a essência da vaca já existe, a existência vem depois. Nós, humanos, nós existimos primeiro e depois nós nos completamos, a nossa essência vem depois. Então, Jorge Forbes traz isso, que a nossa existência precede a nossa essência. E onde que nós vamos buscar essa essência, essa completude? Na relação com o outro, através da fala. Vaca é vaca, filho. Abelha é abelha. Ela nasce, faz a colmeinha, ela já sabe o destino dela. E nós não sabemos o nosso destino. Nós vamos nos completando. E interessante, né? Sempre no momento da decisão, nós estamos sós. Eu estou aqui com você vivendo uma relação de amor sensacional.
Mas no momento do rompimento, e isso a gente vê muito em casais, nós decidimos nos separar. Nós não decidimos separar. Alguém falou assim, ó, vamos separar. E o outro consentiu. E essa escolha, esse fio da navalha, ele é solitário. Então, a gente precisa entender que a gente precisa do outro para existir, que nós temos que fazer as nossas escolhas e elas são feitas isoladamente. Eu não compartilho com a minha esposa, nós vamos comprar ou nós vamos pagar. Não, alguém fala, vai comprar. E o outro consente, é verdade, estou indo. Então, quando a gente entende essas relações psíquicas, essas relações humanas, cara, a gente vive um pouco melhor, né? Enfrentando os altos, os baixos, e aí a coisa anda. Olha que fantástico. Você está falando de um dos pilares aí muito importantes das pessoas de alta performance, que é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando procura ajuda para isso, né? Entendendo que não somos essa fortaleza toda que a gente pode ser vulnerável também, né? Que aí tem o livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Dá para citá-lo aqui. Muito bem, fala para a gente, para os nossos ouvintes, como eles te encontram. Olha, nas redes sociais é muito tranquilo, você vai encontrar Anderson do Prado Pinduca ou @Pinduca Prado lá no Instagram. Eu procuro manter sempre LinkedIn, Facebook, Instagram atualizados e numa mistura, Sérgio. Sabe aquelas fotos que você tira 38 fotos, escolhe uma e fala, eu sou esse bonitão? Cara, eu não creio nisso. Eu sou o cara que às vezes estou bonitão, que eu estou feião, que eu estou triste, que eu estou feliz. Então, você vai ver nas redes sociais que ela tem um cunho de apresentação profissional e um cunho do Pinduca do dia a dia, que sente dor, que tem família, que compartilha com os filhos, que gosta de jogar um futebol com os amigos, e também tem aquele que produz conteúdo online, aquele que faz o curso, que atende as pessoas, que leva essa mensagem, né, do esporte e da psicanálise de forma séria, de forma, como eu disse, como um propósito na minha vida, cara. Que maravilha! Eu agradeço muito a sua gentileza, aqui o seu tempo de chegar aqui e falar para os nossos ouvintes. E olha, sigam lá o Anderson do Prado, o Pinduca, que com certeza vocês vão ver o conteúdo dele é fantástico, ele tem muita coisa a nos ensinar, a passar e aprende com a gente também. Ele é essa pessoa fantástica aí. Muito obrigado pela sua gentileza, viu? Que prazer enorme. Obrigado a cada um dos ouvintes que estão conosco, né, que doaram um pouco do seu tempo para ouvir um pouquinho essa história. Espero que de alguma forma tenha contribuído com cada um deles. Desejar para você, Sérgio, muita felicidade nessa sua empreitada, porque eu sei o quanto é difícil a gente colocar no ar esse conteúdo constante para que as pessoas saboreiem, né, de conhecimentos diferentes. Então, cara, que a sua trajetória seja uma trajetória de muita felicidade, cara. E para os ouvintes também, que cada um tenha a sua trajetória de felicidade dentro daquilo que mexe com o teu coração, que mexe com o teu corpo e mexe com o teu espírito. Obrigado. Muito show. Obrigado e até o próximo episódio.